Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores, inscritos e não inscritos do nosso canal. O vídeo de hoje é para fazer um balanço aí das oitavas de final, quartas de final da Eurocopa, vamos para semis. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os resultados de hoje, de ontem, e de sábado, né, e de sexta, e a gente vai falar sobre as nossas perspectivas para a semifinal, que vai ser bem interessante. Então é isso, quero agradecer a você que está aqui no vídeo, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, seguir nosso Twitter, nosso Instagram e se tornar membro. Na descrição do vídeo eu vou deixar os planos de membro. Osés. É isso aí, vamos falar essas quartas de finais, né? Quartas de finais que não teve tanta surpresa, apesar de alguns bons jogos, né? Acho que pelo que eu analisei, a primeira vez na história que os três jogos, né? Os três primeiros jogos não acabaram em tempo normal. Então, bem interessante aí a situação, e a gente vai comentar aqui. Vamos lá, Osés, eu vou pedir para você botar na tela aí, se possível, os jogos de ontem, os de sexta e os de sábado. Espanha e Alemanha, 2-1. Um jogo que, para mim, eu acredito que o jogo foi equilibrado, porque em um momento do jogo a Espanha teve o domínio e no outro momento do jogo a Alemanha teve o domínio. Inclusive, quando a Alemanha levou o gol, eu achei que a Alemanha estava melhor. Houve, para mim, uma falha ridícula, grotesca do juiz que não marcou um pênalti para a Alemanha. Porém, o pessoal, os comentaristas de arbitragem da TV que eu estava assim, disseram que o juiz acertou. Então, tá bom, ok. Mas a Espanha passou. Eu acho que a Alemanha é uma seleção que está em reconstrução, não tem uma seleção tão boa assim como já teve antes. Mas eu acho que está no caminho certo a Alemanha para as próximas competições. E a Espanha passou, não achei injusta a classificação, foi justa. Para mim, quem passasse estava justo, porque as duas seleções jogaram bem. Então a Espanha passa e vai pegar a França, que eliminou Portugal nos pênaltis. Para mim, um resultado injusto, porque eu achei que com a bola rolando, o Portugal foi melhor no volume do jogo completo. Vai lá, Osés. Eu vou falar aqui rápido sobre Espanha e Alemanha, né? A Alemanha, ela carece, como todas as seleções atualmente, todas as grandes seleções carecem, né? A Alemanha carece de alguns jogadores que são fundamentais nas suas equipes e na seleção eles não conseguem desempenhar bons futebol, né? Tão bons futebol. Eu tenho um lado assim que eu acho que a Alemanha agora perde um grande jogador, apesar da idade, mas o Toni Kroos se aposentando é uma liderança que a Alemanha deixa de ter. E quando a gente saca o Toni Kroos da seleção, a gente para e pensa, onde está a liderança da Alemanha? Eu não consigo visualizar um jogador no nível para ser aquele líder, aquele destaque. O Tontak quem virou capitão foi Kimmich. Kimmich é um cara que era um jogador que era volante, que agora tá se adaptando na lateral direita, mas não passa a liderança. O restante da equipe é uma equipe muito nova, né? O Sané, o Musiala, são jogadores muito novos e perde essa questão de liderança. E uma transição de renovação precisa de um líder. E agora a Alemanha não tem isso, né? Do outro lado, a gente consegue ver que é diferente um pouco na Espanha, né? A Espanha está fazendo a transição de renovação, Lamine Yamal, o próprio Dani Olmo, ele está fazendo essa transição, mas tem liderança. Tem vários jogadores que podem fazer esse papel de liderança. Tem o goleiro Nascimento, com toda limitação técnica, tem o próprio Morata, tem outros jogadores que a gente vê, tem o Laporte, que é um jogador já rodado também, tem o Carvajal, são jogadores que conseguem fazer essa liderança e fazer essa transição para a nova geração. A Alemanha não tem, vai ter dificuldade com esse caminho, né? A Espanha, por sua vez, é um time que tem os jovens promessas que estão decidindo. O Lamine Yamal joga bem no Barcelona, joga bem na seleção. Junto com o Dani Olmo ontem, para mim, foi os dois destaques da partida, porque esses dois moleques juntos ali acabaram com a defesa da Alemanha e foi muito preocupante o lado esquerdo da Alemanha. Então, é um jogo que, para mim, o placar correto, mais justo, seria o empate e para os pênaltis, porém, futebol não trabalha com a regra da como eu posso dizer, né, a justiça, né? A regra da justiça. O futebol não é justo, né? Então, a Espanha faz o gol ali no final da prorrogação, 19 minutos da prorrogação ali, faz
faz o gol, né, da prorrogação, acho que foi 119 minutos, né, no caso, no final das 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, a Espanha faz o gol e classifica, né. Portugal e França, né, a transição também que faz Portugal. Portugal é um lado que eu penso assim, né, sem Cristiano Ronaldo, que é a maior liderança da história de Portugal, sem o Pepe também, que agora ambos creio que se aposentam da seleção. Osés, da história talvez não, tem Eusébio, né? Não, Cristiano Ronaldo é maior que Eusébio. É igual Messi para Maradona. Messi é maior que Maradona. Então, eu creio, né? Essa aí é a minha percepção. Talvez tem gente que discorda de mim, né? Que eu não. Mas, enfim. Agora, sem essas lideranças, provavelmente Cristiano Ronaldo ainda joga pela seleção. Não joga a próxima Eurocopa, mas ele ainda joga pela seleção. Mas Pepe deve se aposentar, tanto dos gramados da seleção, né? 41 indo para 42. E agora o Portugal vai tentar voltar essa transição de juventude para o Davi Silva, né? O jogador lá do Manchester City, o pupilo de Guardiola, deve ser o líder dessa seleção, que o eterno João Félix, né? A eterna promessa, não consegue fazer nada, né? Do outro lado, Portugal não. Do outro lado, a Espanha, uma seleção muito forte, tanto fisicamente, tecnicamente. Acho que a França é a melhor seleção do mundo hoje, nesse contexto de técnico, físico. É uma seleção que se entrega muito. Detalhe, né? Kanté, pô, é absurdo, né? O cara joga no futebol árabe, joga 120 minutos, não soa, parece que tá começando o jogo. É um monstro. N'Golo Kanté, a seleção da França, sem Pogba, né? Pogba agora provavelmente aposentado dos gramados, sem Mbappé na sua melhor condição, mas conseguiu sobressair, muita qualidade do futebol francês, mas em campo a gente viu uma predominância portuguesa, né? Uma predominância portuguesa que faltou, a gente pode falar, faltou um pouco mais de sorte, um pouco mais de qualidade na frente e poder trabalhar melhor a bola, né? Faltou isso, mas a França tem nada a ver com isso. Nos pênaltis ali foi a competência do time francês que fez eles passarem e agora se degladiam, né? Espanha e França, para mim, as duas melhores seleções da competição. Bom, vamos lá. Espanha e França. Quer falar desse final já? Não, eu falei já das quartas e aí a gente começa a semi. Tu não tava falando da semi agora, né? Não, é porque tem mais 2 jogos da quarta. Tem a próxima fase, perdão. Não. Bom, vamos lá. Tem os outros jogos da quarta de final. Aqui é um lado e esse aqui é o próximo. Então, a gente vai pro próximo jogo das quartas. Vamos lá. Vamos para os outros jogos que houveram nas quartas de finais. Inglaterra e Suíça. Para mim, o empate foi justo. A Inglaterra, mais uma vez, não consegue botar em prática o que se espera dela, pelo que ela tem no papel. O Osés falou que acha a seleção francesa a melhor do mundo aí. E eu acho que no papel a inglesa ainda é melhor, no papel. Mas em prática, o futebol que a Inglaterra apresenta é um futebol muito pobre. Você que é brasileiro, pega a seleção brasileira no papel e veja o que apresenta em campo. É a mesma coisa da Inglaterra. Dá para ver que tem como extrair mais. Então, a Inglaterra, mais uma vez, classifica, mas decepciona. A Suíça fez um bom jogo, saiu na frente, jogou bem, jogou melhor por uma parte do jogo. Mas a Inglaterra, com um chute disso, pura felicidade aí do Saka, que é um ótimo jogador do Arsenal, foi lá, fez o gol, empatou. Um chute de fora da área, que eu acho que o Sommer, ele ia pular na bola e desistiu no meio do caminho. Acho que ele poderia ter pulado. Mas aquela bola, nem se ele pulou. Mas acho que ele poderia, pelo menos, tentar. E nos pênaltis, eu acho que o Sommer foi horrível. Nos pênaltis, o Sommer dava o canto. Se você observar os pênaltis, todas as batidas, o Sommer deu o canto pro batedor. Todas as partidas, o Sommer deu o canto, apesar de ser um grande goleiro, não tô dizendo que ele é ruim, não. Ele deu o canto para os batedores, Sommer. E aí a Suíça perdeu um pênalti, que foi o primeiro, e a Inglaterra passou. Não tá jogando bem, mas passou. Do outro lado, a Holanda, que também não convenceu ainda. Acho que hoje foi o melhor jogo da Holanda. No segundo tempo da Holanda foi bom. A Holanda não convenceu ainda, mas virou para cima da Turquia, que fez um primeiro tempo ótimo. A Turquia fez um primeiro tempo ótimo. Para mim, teve um leve domínio sobre a Holanda. Mas a Holanda, como tem uma seleção melhor, jogadores mais técnicos, foram lá e decidiram. A Holanda passou, quase que leva o gol de empate no fim. A Turquia, para mim, está de parabéns pela campanha que fez. Poderia ter chegado mais longe. Hoje, sua zaga cometeu 2 erros bizarros nos gols da Holanda. Mas acho que a Turquia fez
mais do que se esperava, talvez. Então, a Holanda ganha de virada, a Turquia sai de cabeça erguida, a Inglaterra passa com desconfianças. É isso. Vai lá, Zé. Sobre Inglaterra e Suíça, né? Inglaterra e Suíça, eu acho que a Suíça teve chance de sair com um resultado em campo, teve chance de. Só que as bolas caíram em pés errados, né? Vamos dizer assim, né? Caiu com um zagueiro e no zagueiro e Chá também, que estava jogando mais como zagueiro aberto na direita ali também. É um ótimo passador, um ótimo lançador, mas ele não é um finalizador, né? Então as chances caíram nos pés errados da Suíça. A Suíça que vem evoluindo muito no futebol em questão de qualidade, tá? A Suíça era aquele ferrolho suíço, né? Que era muito difícil fazer gol na Suíça antigamente. E agora não, é um futebol que joga mais arisco, né? Tem um Embolo ali na frente que é um atacante de muita presença de área, fez o gol hoje. A Inglaterra, como o Matheus falou, no papel é uma seleção muito boa, né? Uma seleção, acho que está entre as melhores, sim. Eu só discordo que seja melhor porque a zaga hoje tinha Bonsá, né? Um zagueiro lá do Aston Villa. Então, eu acho que a França se sobressai um pouco em relação a isso, mas vamos continuar. A Inglaterra, ainda assim, sem ser o lateral esquerdo, né? Luke Shaw, ele tá machucado ainda, tá tentando voltar para jogar essa semifinal, mas acho muito difícil. Vai continuar o Trippier na lateral esquerda, então a lateral esquerda nem inexiste para o trabalho da Inglaterra. Então tá que o jogo é sempre no lado direito, no lado do Walker, mas assim, é um time totalmente previsível. As peças que tem deveriam jogar um futebol muito melhor. O Phil Foden deixa de ser o Phil Foden do Manchester City. Quando o Palmer entra, não é o Palmer do Chelsea. O Declan Rice, quando joga, não é o Declan Rice que a gente está acostumado ver jogar. Então é um time que ainda carece. Hoje, quem destoou muito foi o Saka, né? O Saka, para mim, foi o melhor em campo. É um cara que é diferencial no seu clube, né, no Arsenal, e hoje fez um papel muito importante, inclusive fez o gol ali da Inglaterra de empate. Porém, duas peças só que eu consigo ver que destoam. O Harry Kane também não está aparecendo, mas o Saka e o Bellingham estão praticamente carregando essa seleção aí, com quem a gente pode acompanhar, né? Sobre Holanda e Turquia, e sobre os pênaltis, né? Que tu falou que o Sommer estava dando lugar, porque o Sommer é um goleiro pequeno. O lado ruim de um goleiro pequeno é que em pênalti ele tem que sair antes para poder chegar na bola. Então, sempre ele é um goleiro de 1,83. Ele é menor do que André Luiz, que estava no Santa Cruz. Então, vocês entendem aí que somente tem 1,83. Porém, ele é um goleiro que tem muita envergadura em relação à agilidade, né? Ele não é um goleiro alto, mas ele é um goleiro muito ágil. Então, nos pênaltis, quando o goleiro é muito pequeno, ele tem que sair antes para tentar chegar na bola. Então, atrapalha bastante. Diferente do Benalho, né? Quem lembra do Benalho, antigo goleiro da Suíça, tinha 1,97, então era um goleiro muito alto. Então, para mim, foi um destaque em uma das Copas que a Suíça jogou, mas o Sommer é muito baixo em relação a isso. Mas é um goleiro, excelente goleiro. Sobre a Holanda e Turquia, a Holanda tem que agradecer muito o jogo hoje, né? Tem que colocar assim, falar, Vertrugen, toma aqui o cachê da partida, porque a defesa que ele fez no último lance não existe. Que defesaça do Vertrugen ali. É um goleiro bem questionado, né, na Holanda, porque a Holanda tá com esse, depois do Stekelenburg, depois do Van der Sar, na realidade, aí veio o Stekelenburg, aí conseguiu estabilizar um pouco, mas depois se perdeu. A Holanda não tem mais goleiro. O último goleiro que eu lembro da Holanda que era unanimidade era o Stekelenburg, e agora não tem mais outro, né? Então o Vertrugen tenta ganhar essa confiança, fez uma defesaça no final. Porém, a gente também tem que comentar que o time da Turquia é um time que cai em pé, Matheus. Para mim, cai em pé, cai atirando. É um time muito consciente do que fazer. E o Çalhanoğlu fez uma partida apagada. O time precisava muito dele, mas a gente também tem que deixar aí que o Adrian Güler, que é o jogador, né, o queridinho hoje do Real Madrid, né, da seleção turca, 19 anos, é um jogador muito promissor. Mas agora a Holanda enfrenta a Inglaterra. Para mim, a final é França e Espanha. Ô Zé, aproveita que tu deu o teu palpite, já emenda aí as duas semifinais. Pronto, vou falar sobre as semifinais aqui. Espanha e França, para mim, o melhor jogo, as melhores seleções da competição até então. Acho que a Espanha, ela consegue ter um pouco de vantagem na minha concepção, porque o jogo que a França apresentou Portugal foi um jogo que deu muito espaço. E tem dúvidas se algumas peças vão jogar, né? Como o Mbappé é dúvida. O Mbappé saiu com muita dor no rosto por causa da fratura no nariz que ele teve, né? Então, a França, ela dá muito espaço. E a Espanha é um time muito rápido, é um time de transição muito rápida.
Então eles conseguem 3 passes, ele consegue sair do meio campo para ataque. É um time muito veloz. Então, com esses passos que eu percebo que a França dá, a Espanha pode aproveitar, né? E eu vejo a França com dificuldade muito na finalização. Você vê que a França tem o Ousmane Dembélé na ponta, tem o Mbappé, no meio ali tem o Thuram. Então, eles não conseguem finalizar. O Griezmann também não vem jogando bem. Então, a parte da frente da finalização da França, que para mim é o ponto mais fraco da Espanha, é a zaga, porque a zaga é lenta, né? O Laporte é um zagueiro lento, é um zagueiro rápido. Então, a França não consegue definir bem no ataque. Então, eu acho que a vantagem sai para a Espanha, mas ali é um 60-40, 55-45, no máximo, para a Espanha ali. Mas é um jogo muito interessante. Do outro lado, vai ser a seleção que a seleção que decepcionou até então, que é a Inglaterra, e a seleção da Holanda, que fez um bom jogo contra a Romênia e fez um jogo ok contra a Turquia ali, porque o primeiro tempo só deu Turquia, né? Então, eu vejo uma vantagem muito grande para a Holanda, pelo quesito que na parte esquerda não tem o Luke Shaw na lateral esquerda. Joga improvisado o Trippier, que é o lateral direito de origem. Porém, o lado direito da Holanda hoje não foi bem. O Dumfries não foi bem. Porém, nessa partida contra a Inglaterra, se o lado direito da Holanda vai bem, a Inglaterra tem muita dificuldade. Porque você tem um lateral que ele não é lateral esquerdo de origem, marca com o pé trocado, então facilita muito essa jogada de fundo de fundo de área, né? No caso, ir até a última linha, até o último terço do campo. É muito mais tranquilo para o cara que está atacando do que quem está defendendo e é o último terço. E eu acho que o técnico da Holanda percebeu hoje que Depay não é centroavante. Quando ele colocou Depay aberto e colocou no meio o Weghorst, a Holanda foi outra seleção e dominou o jogo contra a Turquia. Então, para mim, a Holanda chega como favorita nessa decisão aí contra a Inglaterra, mas não é aquele favoritismo, não. Aqui eu vou ser um pouco mais ousado. Vai ser 60-40, 70-30 para a Holanda aí. Vai lá, Matheus. Bom, vamos lá. Espanha e França. O jogo é equilibradíssimo, Espanha e França, para mim. Com um leve favoritismo para mim da França, porque é uma seleção já consolidada e, como a gente falou, a Espanha é uma seleção que está em reformulação. Então, eu acho que aqui vai dar Espanha. Placar bem apertado, mas vai dar Espanha. Acredito que a França tem uma geração nova também, tá? A França não está com a geração envelhecida. A Espanha, como a gente falou, é uma seleção que está em reformulação. E a França está mais preparada, né? Já vem de uma final de Copa, um título. Então, é uma seleção mais consolidada. Um jogo muito equilibrado aqui. Talvez o jogo mais equilibrado, na teoria, o jogo mais equilibrado da Euro. Mas eu acredito que a Espanha vai passar. Eu acredito que a Espanha vai passar pela França. E vai fazer uma final com a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra passa da Holanda nos pênaltis. Eu acho que a Inglaterra no papel, como disse, tem a melhor seleção no papel do mundo, portanto, melhor do que a da Holanda, mas as duas seleções para mim vêm decepcionando. A Holanda poderia mostrar mais, a Inglaterra poderia mostrar muito mais. Eu acho que esse jogo vai ser empate e a Inglaterra passa nos pênaltis. Espanha e Inglaterra, a final, quando a gente for fazer o vídeo aqui da final, a gente dá nossos palpites. A Espanha, que tem 3 títulos. A Inglaterra, que para alguns, eu posso dizer, pasmem, não tem nenhum título da Eurocopa. A gente costuma dizer que a Inglaterra criou o futebol e não soube aplicar o futebol, que é uma seleção que só tem uma Copa do Mundo. 1950, 1900 e... Dá uma olhadinha. Acho que é 66. 1966. Então, é uma seleção que ganhou em 66 a Copa, com um gol que, se tivesse VAR, seria irregular. Então, muito aquela coisa, ganhou aquele título mais duvidoso, né? Seria, se o VAR quisesse aplicar a regra, anularia aquele gol. Então, a Inglaterra é uma seleção que, como eu digo aqui, vem dizendo nos últimos vídeos, sempre chega badalada, mas não entrega. Mas eu acho que vai passar nos pênaltis e na final a história é outra. Então, Espanha e Inglaterra é a minha final, e é isso. José, acho que é fechar. Então, eu quero só opinar uma coisa aqui. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, que vai ser definido por
por alguns detalhes, né? Principalmente esse lado esquerdo aí da Inglaterra, que não passou confiança até então, né? Sem Luke Shaw, sem o titular da posição, é muito difícil a gente entender como o Gareth Southgate vai se comportar, né? É um técnico que, inclusive, ele foi bater palma para a torcida, ironizando, levou um monte de saraivara de copo da torcida. A torcida não tá com muito carinho com o Southgate, não. Porém, ele vai ter que se sobressair, porque esse lado direito da Holanda é um direito muito forte. Esse Dumfries aí é uma máquina, esse cara. É um lateral direito, um ponta direito ali, um ala direito muito forte. E o Trippier, ele não é conhecido por ser forte de marcação. Quem é forte em marcação é o Walker. Será que o Southgate vai inverter? Colocar o Walker ali naquele ponto para jogar em cima do Dumfries? Vamos ver, né? Vamos ver. Ou botar o Alexander-Arnold na lateral esquerda. Vamos entender como vai ser, então vai ser muito trabalho, vai ser interessante, e quem ganha somos nós, somos torcedores, os amantes do futebol, né? Torcedores nem tanto, porque eu não tenho relação com nenhuma seleção lá, né? Mas eu acho que o futebol ganha muito com isso, com essas duas semifinais aí, Matheus. Ô Sérgio, eu vou falar uma coisa, vou perguntar para tu. A minha torcida nessa Euro, apesar de, como o Zé disse, não tem relação nenhuma, não torço por ninguém. Mas nessa Euro, minha torcida vai para a Holanda, porque eu acho que a Holanda é uma seleção que, ao longo dos anos, é uma seleção... Eu vou comparar com o Botafogo. A Holanda é uma seleção que, por anos, ela entrou como favorita nas Copas do Mundo, apresentava um futebol bonito, mas quando chegava nas semifinais, nas finais, perdia, e às vezes perdia de forma bizarra. Então, acho que a seleção da Holanda... Você vê a final de 2010, pô, aquela bola do Robin ali, junto com o Cacilhas defende, pô. Não existe isso tirando outras Copas. A Laranja Mecânica, a seleção... A Laranja Mecânica que inspira times até hoje e não conseguiu ser campeã. Então, a Holanda apresenta um pouco de sorte e minha torcida vai para a Holanda nessa Euro. Ô Zé, qual é a tua torcida? Minha torcida, eu não torço para outros times, para seleções e tal. Eu tenho carinho por jogadores, né? Eu tenho alguns jogadores que eu tenho um carinho. O Kanté, da França, o Cristiano Ronaldo, todo mundo acha que todo mundo já sabe, né, que eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, eu gosto muito do Declan Rice, gosto muito do Trippier, então tem isso também. Na Holanda, eu gosto do Depay como jogador, né? Então o pessoal deixando essa parte fora, extra-campo aí fora, tá? Gosto muito do Depay como jogador. Porque a gente não conhece nenhum deles, né, para saber. Não, é porque teve uma situação externa aí com o Depay, mas enfim. O Depay e o Van Dijk, né? Também eu gosto muito do Van Dijk. O Van Dijk é um atleta muito, muito disciplinar e eu gosto disso, né? Então, minha torcida tava para Portugal, sou fã de Cristiano Ronaldo. Nessa semifinal aqui é muito difícil. Do outro lado ali, França e Espanha. Eu tenho um carinho enorme pelo N'Golo Kanté, um cara muito humilde, gosto muito do Kanté, então torceria pelo Kanté. E ali entre França e Inglaterra, eu gosto muito do Declan Rice, gosto muito do Van Dijk, mas eu vou para a Inglaterra porque eu também sou muito fã do Pickford, sou muito fã do Everton, então vai o Inglaterra. É um contra o outro aí. Bom, é isso. Agradecer a você por ter assistido esse vídeo. Pedir para deixar o like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, seguir nosso Twitter, nosso Instagram, se tornar membro. A gente vai voltar aqui na segunda-feira falando sobre a Copa América e durante a semana vem trazendo informações sobre o Santa Cruz, que é o time que a gente cobre. O canal 3 de Fevereiro cobre o Santa Cruz, para quem ainda não conhece. É isso, um abraço e até a próxima.